A Bíblia diz que tem 3 palavras, que é a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior é o amor. Eu me lembro que eu passei uma parte da minha vida bem ruim mesmo, bem para baixo, e alguém me amou. Alguém me amou porque alguém entregou a vida por nós há mais de 2000 anos. Ele entregou por cada um de nós. E essa pessoa me amou. Nem sabia que ia ser meu pastor hoje. Um dia eu muito carente de um amigo, e eu fui lá para a casa do pastor, e eu me lembro que ele, muito atencioso e compadecido comigo naquela passagem que eu estava precisando realmente de um amigo. Eu me lembro até de um louvor que ele repetia, eu não sei, alguma coisa Santos, mas o louvor é Não Pare. Como é? Ronaldo Santos, não pare. Não pare. E alguns outros amigos e irmãos, porque nem todo irmão é amigo, mas todo amigo é irmão. Amém, irmãos? Então, eu passei por algumas coisas e eu vi que o Senhor, Ele pagou um alto preço por nós. E Ele deixou um mandamento. E se nós o amamos, nós devemos praticar aquilo que Ele nos ensinou, que é amar o nosso próximo. Por isso o Senhor tem feito queimar dentro no coração de todos vocês. Uma vez por mês, a gente faz a noite do carinho. E tem sido gratificante e tem dado frutos. O da penúltima, 3 meses atrás, surgiu o Tadeu. E ele foi lá, pegou a quentinha, pediu oração e, por sua vez, o Cleito estava ali. O Cleito amou ele. E o Cleito pegou a camisa, o casaco que estava no corpo e deu para ele. Ele sentiu que alguém estava amando ele, não só por dar a quentinha, porque a gente está ali para isso, mas é um gancho para nós orarmos, para quem realmente quer, aquele que levanta a mão e fala assim, eu quero, vocês podem me ajudar? E nós estamos ali para isso, para devolver o amor que Jesus já levou lá na cruz por nós, um amor que nos constrange ao ponto de muitas das vezes a gente está dirigindo e alguém fecha a gente em um relapso que a gente esquece e a gente, abençoado, você não está vendo não? Aí o outro grita lá, Pai do Senhor, irmão. E aí a gente, caramba, eu sou crente, eu já me aborreci e eu não amei, então eu estou crucificando Jesus mais uma vez. Eu passei nesse período que eu estava com o Marco, eu viajei para São Paulo e eu fui com a minha filha no carro. Quem aqui tem filho sabe. Vocês amam seus filhos? Ama, Marco? Glória a Deus, né? Eu esqueci minha filha dentro do carro. Eu esqueci ela, tranquei. Para quem nunca esquece, levanta a mão. Só quem não esquece, hein? Então, assim, naquele relapso daquela época, e eu fechei o carro e saí, entrei no mercado, deve ter passado uns 5 a 7 minutos. Quando eu voltei, que eu olhei para o lado, que eu procurei a minha filha, cadê minha filha? E aí eu saí correndo. Quando cheguei no carro, ela já tinha chorado, parado de chorar e toda suadinha.
Irmãos, olha, depois de muito tempo, eu ri. Mas eu chorei quase um mês, quando eu lembrava, e na verdade eu lembrava dia após dia, e eu chorava porque eu esqueci. A gente para de amar? Mas por que a gente esquece? Será que Jesus esquece da gente? Mas a gente esquece do nosso irmão, às vezes que está com fome, que está com sede. E quão grande é esse amor que Jesus não esquece nenhum segundo, nenhum momento, quando estamos passando por provas, por situações que a gente não tem como resolver. E só um milagre para determinadas situações, porque com as nossas forças a gente não consegue. E eu fiquei pensando nessas coisas, a noite do carinho chegando e uma nossa correria do dia a dia, porque a maioria que trabalha, e sabe como que é? É difícil a gente ter que parar a nossa vida por causa de outras pessoas. Mas a gente lembra que Jesus, ele viveu toda a sua vida por amor de outros, não pela sua própria vida. Ele mesmo se entregou. Ele disse: eu vou lá dou. Não foi eles que pegaram Jesus, foi Jesus que se entregou. Porque ele facilmente poderia ter saído dali, porque o Pai o falava com ele. Então, para não ficar só nas minhas palavras, vamos ver o quanto Deus nos amou em João 3,16, a partir do 16. Amém, irmãos? Vamos lá. Minha versão diz assim, ó: porque Deus tanto amou o mundo somos nós, tá? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, que somos nós, mas para que este fosse salvo por meio dele, nós. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crer que o nome do Filho do unigênito de Deus é este. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e a luz não se aproxima odeia a luz e não se aproxima da luz, o mal, temendo que as suas obras sejam manifestas. Até aqui. Então, aqui nós podemos ver que Deus nos amou de uma tal forma que entregou o seu único filho, filho unigênito. Para quê? Porque quando ele entregou, nós fôssemos chamados de irmãos, filhos. Então, automaticamente, aquele que reconhece Jesus consegue o título de filho de Deus e não mais criatura. Então, aqui
eu faço uma nova pergunta novamente. Quem é pai e mãe vai entender. Quem daria o seu filho por alguém que não merece? Quem ousaria a pelo menos deixar por uma temporada para ajudar quem não merece? Difícil, né? Eu não deixaria. Sabendo que ia maltratar, sabendo que ia pisar, ia deixar com fome, ia deixar com sede, ia botar uma coroa de espinho na cabeça, ia cuspir, ia escarnecer. Então, o amor de Jesus nos faz arremeter essas coisas. O quão falho eu tenho sido. A Bíblia diz que quando a gente só faz aquilo que tem para fazer, que é só ler a Bíblia e ir para o culto, mais miserável dos homens que somos, que só fazemos aquilo que temos que fazer, que é trabalhar para sustentar o nosso lar, dizimar e ofertar. A gente não está fazendo nada demais. A gente está cumprindo aquilo que tem que ser feito. O que eu digo é a gente amar. Como é interessante a gente ir na rua quando a gente entrega a quentinha, vem uma pessoa fedendo e a gente abraça, e a gente senta ali do lado deles e a gente bate um papo. Uma das últimas vezes que a gente foi, cada vez o Senhor faz diferente. Teve uma vez que a gente foi, tinha muita gente distribuindo quentinha. Aí a gente rodou em Caxias. Aí o pastor, vamos mais adiante? Eu falei, caramba, é de Deus mesmo, que eu já estava com isso no coração. Fomos para a rodoviária Novo Rio. Lá a gente rodou, fomos para a Central. Na Central foi o mistério. Chegando lá, a gente começou a distribuir, orar por alguns. E teve um camarada lá que falou, não quero oração não. E se você ficar falando muito, eu vou dar um soco na tua cara. Eu falei, olhei para o Marco olhou. Falei, glória a Deus. Jesus já tinha falado sobre isso. Quando alguém vos perseguir por amor de mim, é digno de mim. E o interessante é que surgiu uma outra pessoa lá do nada. Ele falou, rapaz, eles estão aqui para te abençoar. E você quer brigar, quer bater no pessoal? Aí falou um monte com ele lá e ainda falou assim, você dá sorte que eu tô bonzinho hoje. Eu falei, caramba, um reino contra o outro não vai subsistir, porque nenhum dos dois são do Senhor. Então, brigando um com o outro, e aí esse rapaz que falou que ia dar o soco na minha cara saiu. Aí daqui a pouco ele voltou já com um semblante diferente. E ele veio na minha direção e aí falou assim, você me perdoa? Falei, claro, cara, eu tô aqui para isso. Vem cá. Ele me abraçou e abraçou o pastor junto. E aí nós oramos por ele. E ele estava tão arredio que não deixava ninguém chegar perto dele para orar. E nós oramos por ele e entregamos a quentinha. O propósito nosso ali já foi feito. E eu fiquei assim, glória a Deus, cada dia uma coisa diferente. O Senhor está cumprindo em nossas vidas o ID. O ID não é ficar só dentro do templo. Aqui nós viemos se encher de poder, mas a gente precisa esvaziar para que um novo entre em nossos corações e nossas mentes, para que venhamos fazer o ID. Ontem nós estávamos falando até sobre isso, e o príncipe trouxe sobre isso, que o amor não fingido, o amor não fingido. Quando o amor não é fingido?
Nós temos praticado? Às vezes, a gente achar que o amor não fingido é a gente chamar a atenção do irmão na frente de todo mundo. Isso não é amor. Isso é senso de justiça. E não é pra gente isso. A gente é para com amor, com carinho. Chama o irmão no canto. Se é que é para ajudar. Porque para ajudar, a gente vai com amor. A gente vai com todo o amor. Com cautela. Pô, porque o irmão é assim. A gente já vai sabendo que a pessoa pode. E a gente vai com todo o carinho, todo o amor. Então, eu tenho pensado nessas coisas e tenho visto que Deus tem trabalhado em nossas vidas, na vida dos irmãos aqui. Porque não é fácil a gente já cumprir a nossa lição de casa, que é pagar as contas. Às vezes é uma luta terrível, que a nossa companhia de energia cobra a mais do que aquilo que é de normal cobrar. Não tem água da rua, a gente tem que cavar um poço. Então aquilo tudo já deixa a gente meio ressabiado. E às vezes a pessoa está precisando de uma palavra e a gente fica tão alvoroçada com essas situações do nosso dia a dia e a gente não transmite amor. Jesus, ele foi fantástico quando ele estava lá na cruz. E ele estava sendo chicoteado, caçoado, cuspido. E ele ainda olhou para o céu e falou: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Gente, isso é tremendo, porque às vezes nós falamos coisas ruins por nossos irmãos. E muitas das vezes ficamos cheios de si mesmo. E a gente não está amando o nosso irmão. Porque se a gente amar, a gente vai compreender. Porque em nossas vidas temos altos e baixos. A Bíblia diz para nós sermos sempre constantes. Mas quem tem sido? Ora estamos bem, ora estamos maus. Mas precisamos de ter amigos. E isso, nós temos uma célula, coisa maravilhosa é a célula, onde ali a gente fala, né, príncipe? A gente faz quase 4 horas de reunião de célula, porque nós estamos tentando fazer um elo de amor, para quando estivermos em perigo de desistir, o outro só pelo olhar já sabe que não está bem. E a gente se junta e vai lá. Foi muito interessante, né, líder? Minha líder estava meio, mas glória a Deus, o Senhor nos usa. Daqui a pouco ela chegou lá e foi uma festa danada, né? Glória a Deus. Deus é muito bom. Às vezes sou eu, aí o príncipe me liga. Às vezes a gente vai para o monte. Isso é um elo de amizade, de amor. Alguém que está pagando preço. O que eles têm pago, os meus líderes têm pago um preço, porque eu já ouvi que eu sou carne de pescoço, e às vezes sou mesmo. Às vezes sou mesmo. Mas a gente precisa reconhecer que nós somos maus, porque bom é só o Pai. O próprio Senhor Jesus já falava: bom é Deus que está no céu. Devemos reconhecer os nossos irmãos, amá-los, compreendê-los. Essa é uma das raridades que temos em viver. Como é difícil viver em comunhão. Às vezes acorda meio com o pé esquerdo, outro com o direito, e se não tiver entendimento, aí as brigas, né, meu bem? Então tem esses negócios. Então por isso o amor de Jesus, é esse que eu vim trazer aqui para nós, essa reflexão,
o amor que Deus nos amou, que Ele entregou o seu próprio Filho. Mas tem condições, temos que crer, para que aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos nós, a partir de hoje, vamos tentar amar mais? Amém? Para finalizar aqui, lembrar do retiro de carnaval. Eu tenho amado tanto aquilo que nós passamos, que eu tenho mergulhado nesse negócio. Eu tenho, acho que, ficado passado dos limites, que hoje eu já paguei o meu retiro todo, amando aquilo que está para frente. Então, eu queria transbordar até poder ajudar alguém que quando chegar no dia, correria. E se a gente deixar para a última hora, é muita correria. Eu tenho tentado amar o Senhor vendo o que está escrito. O que está escrito? Que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Você pode ver que em carnaval, eles pagam o ano todo aquelas alegorias que eles vão lá desfilar. Uns é 4.000, o outro é 8.000. Eles pagam para ficar 1 hora com aquela roupa. E às vezes a gente se prende de investir no reino de Deus para nossas vidas, para a vida eterna, um preço até praticamente simbólico. Eu acho que a minha vida vale muito mais que esse valor do retiro. Amém? Era até aqui. Que o Senhor fale ao coração dos irmãos, o restante. Meditem nessa palavra, que dar o seu próprio filho, eu posso dizer que é de se pensar muito, 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 porque para dar, você daria o seu? Você daria o seu? E é por pessoas que não valem a pena. Eu não valia nada, mas o Senhor me resgatou, me tirou do império das trevas e me trouxe para a luz, para estar aqui com vocês. Amém. Glória a Deus. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas.